de Jesus, Senhor, fala conosco, Senhor. Meu Deus, que eu venha diminuir neste momento, ó Pai, para que o Senhor cresça e apareça neste lugar. Porque quem tem que aparecer é o Senhor, não sou eu, meu Pai. Porque eu não sou nada, Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Deus, que eu seja a partir de agora instrumento do seu querer e da sua vontade, meu Pai. Que nada seja de sabedoria do homem, meu Pai, mas seja diretamente do seu trono para os nossos corações, meu Pai. Espírito Santo, que o Senhor possa agora tomar conta da minha boca e falar a este povo, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Então, o irmão Vladimir veio aqui e falou de uma cura de um paralítico que estava há 38 anos num tanque, próximo a um tanque. E eu venho falar para vocês da cura de uma mulher que estava há 12 anos com um fluxo de sangue. 12 anos. Eu não sou mulher, mas eu creio que as mulheres devem entender melhor que nós homens o que seria isso, né? Porque 7 dias, eu sei que tem muita mulher que já fica doida. Imagina agora 12 anos. 12 anos uma mulher com sangramento. Ou seja, para nós que é homem, somos todos adultos aqui, ninguém vai se escandalizar, mas a mulher menstruava durante 12 anos. 12 anos, imagina você. Imagina a dificuldade que havia na vida dessa mulher. Porque a gente dá muito enfoque na cura, né? Que ela vai lá, toca em Jesus. Mas você já parou para pensar como era a vida dessa mulher? Você já parou para pensar como era essa mulher no dia a dia da casa dela? Já parou para pensar? Porque não é um milagre qualquer. Se a gente analisar a história dessa mulher, não é um milagre qualquer que aconteceu aqui não. Porque essa vida foi restaurada por completo. Não foi só a cura do fluxo do sangue. Foi além. A cura do fluxo do sangue foi o ênfase. Mas por trás dessa cura, houve várias curas na vida dessa mesma mulher. Houve várias curas. Na minha opinião, eu amo essa passagem dessa mulher, porque ela nos traz grandes. Mas para mim, um dos milagres que Jesus fez em vida, na minha opinião, um dos maiores. Eu sei que ele ressuscitou morto. Você vai falar, mas ele ressuscitou morto. Sim, mas esse aqui foi em vida. Foi em vida. E uma mulher. Agora vamos lá entender por que eu falo que, para minha opinião, foi um dos maiores. A minha profissão, eu estudei enfermagem e depois eu fiz educação física. São 2 cursos que caminham um ao lado do outro, que falam da saúde. São 2 cursos ligados. E aí eu tentei buscar o que essa mulher poderia ter, o que poderia causar aquele fluxo de sangue. Naquele tempo não tinha uma medicina tão avançada como tem hoje, mas aí pelos sintomas que a Bíblia diz que ela tinha um fluxo de sangue, que há 12 anos estava ali constante, e aí eu cheguei ao mais próximo que eu encontrei, foi uma patologia, ou seja, uma doença chamada hemofilia, que é um distúrbio na coagulação do sangue, que causa sangramento menstrual intenso, maior que 7 dias. Essa mulher estava há quanto tempo? 12 anos. Então ela se encaixa nessa hemofilia, que é um distúrbio na coagulação. E aonde? E o que causa sangramento menstrual intenso, ou seja, maior que 7 dias. Então essa mulher poderia ter isso. Agora vamos lá. Uma mulher sangrando há 12 anos. Eu vou tentar explicar de uma maneira mais simplificada para vocês, para não ter que entrar em termos técnicos. A gente tem algo no nosso organismo, no nosso sangue, chamado hemoglobina. Essa hemoglobina é responsável por pegar as partículas de oxigênio que nós respiramos, depois que ela passa pelo pulmão, purificada, vai para o corpo em forma de oxigênio, e ela é que faz então que esse oxigênio seja transportado pelo nosso, desde sair do pulmão até no pé e voltar novamente para o pulmão. Só que vamos lá, nós sabemos que quando há uma perca muito grande de sangue, a pessoa acaba desenvolvendo algo chamado anemia. Anemia. Quem que já teve anemia? Eu já vi alguém com anemia. A pessoa fica sonolenta, não fica? O cachorro, por exemplo, ele tem a doença do carrapato, que nada mais é do que uma anemia que causa no animal.
que aí vai lá, faz o exame, está com as plaquetas baixas, precisa, às vezes até tomar uma transfusão de sangue, é a mesma coisa a pessoa. O cachorrinho não fica lá abatido, não come, não se movimenta muito, parece que perdeu a alegria. É assim na vida do homem e da mulher também, quando entra numa anemia. Então vamos entender, olha só. Vamos lá, essa mulher tinha então 12 anos sangrando, que poderia ser causado por uma hemofilia. E essa hemofilia poderia gerar uma anemia. Olha essa mulher, quantos problemas tinha. Então é só o começo, viu? Nós só estamos falando da enfermidade dela. Tem outros detalhes que a Bíblia traz aqui para a gente ver. Vamos lá, sintomas da anemia. Então eu peguei alguns generalizados: tontura, falta de apetite, palidez, falta de ar, que eu já expliquei para vocês, que é por causa das hemácias que transformam o oxigênio. O que causa? Olha só, uma pessoa que tem anemia, se ela fizer um esforço muito grande, ela faz alto de oxigênio, então ela não consegue suprir a oxigenação do seu organismo. E isso pode levar à morte por hiperventilação, porque essa hiperventilação, ela não consegue trazer oxigênio para dentro do organismo. Se estiver difícil aí, irmãos, vocês me dão um toque, que eu tento ser mais objetivo aí. Então vamos lá. Hiperventilação, respiração rápida e curta. Rápida e curta. E o coração acelerado. Olha aí. Olha só essa mulher. A Bíblia diz que ela queria tocar em Jesus, né? O que tinha em volta de Jesus para ela chegar até Jesus? Uma grande multidão. Agora você pega uma mulher que com certeza estava com uma anemia profunda, porque 12 anos estava sangrando. Tinha que enfrentar uma multidão que poderia ter um desses dois sintomas que eu citei aqui: uma hiperventilação e um coração acelerado. Poderia morrer pelo esforço de chegar até Jesus. Você não está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Olha o esforço que essa mulher precisou para fazer ter o milagre dela. E às vezes a gente tem uma dor na unha e deixa de vir os cabelos. Essa mulher poderia morrer mesmo antes dela chegar em Jesus pelo esforço. Pelo esforço daquilo que eu trouxe aqui para vocês, só para me assistir. Não, porque ela tinha um objetivo. E qual é o seu objetivo essa noite? Qual o seu objetivo? O que te fez vir aqui hoje ouvir uma palavra de Deus? O que te trouxe? O que te motivou? Não, não fui eu. Se falar que fui eu, pode levantar daqui para ouvir Jesus falar. Olha. Mas nós não podemos desistir. Sabe o que acontece? Às vezes a gente desiste fácil. A gente precisa de um milagre, mas aí quando a multidão se levanta à nossa frente, a gente quer desistir. A gente quer parar. Essa mulher não, essa mulher com todas essas fragilidades, o que ela fez? Ela não desistiu. Ela não parou. E olha aqui, eu vou trazer mais problemas para você a respeito dessa mulher. A Bíblia fala que a mulher, quando tinha um fluxo de sangue naquela época, ela não podia viver na sociedade. Como é que era a vida sentimental dessa mulher? Será que ela tinha marido? Porque se ela tinha, que marido ia ficar com ela 12 anos e não ia poder dividir o mesmo lugar com ela? Porque a lei dizia que ela não podia ser pega junto com outras pessoas e nem tocar em outra pessoa, senão ela morria apedrejada. 12 anos com fluxo de sangue. Então a vida sentimental dessa mulher também era destruída. Se ela tinha um marido, ela pode ter perdido. A Bíblia não fala, mas vamos tentar imaginar. Se ela tinha um casamento, ela perdeu. Ou se ela não tinha ninguém, esses 12 anos ela viveu sozinha. Então ela não tinha mais vida sentimental. Ela não podia constituir família. Ela não podia. Por isso que eu falo que na minha opinião, Jesus fez. E se a gente ler os versículos anteriores, quem estava vindo com Jesus? Quem estava vindo junto com Jesus? Olha aqui, ó. Jairo. Eis que chegou um homem do nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Estes, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhes que entrasse em sua casa. Jairo, príncipe da sinagoga.
Já pensou se Jairo vê essa mulher lá no meio da multidão? Já pensou? Podia ter morrido apedrejada. E a primeira pedra que lançam na gente, a gente, ai meu Deus do céu, eu vim para Jesus, a minha vida agora é só luta, é só pedrada, é só calúnia, é só dificuldade. Quem falou para você que vir para Jesus você não ia ter problema? Porque se alguém falou para você que você ia vir para Jesus e não ia ter problema, vai lá e fala para essa pessoa que ela mentiu para você. Porque Jesus falou que enquanto a gente estiver nessa terra, a gente ia passar por tribulação. A única certeza que Jesus nos deu foi que eu vou para o meu Pai e lá tem morada para vocês, para cada um de nós. Foi isso que Jesus falou. Eu vou para o Pai e lá eu vou preparar morada para cada um de vocês. Essa é a única certeza que Jesus nos deu. Mas enquanto a gente pisar nessa terra, a gente está sujeito à luta. A gente está sujeito à tribulação, à perseguição, à calúnia, à difamação, às pedradas da vida. Então entenda isso. Essa mulher podia morrer apedrejada. Olha quanta coisa a gente já achou nessa mulher. Já achamos uma doença que gerava outras doenças, que geravam outros sintomas, e agora ela poderia morrer apedrejada. Ela não tinha vida social, porque ela não podia viver no meio dos povos, segundo a lei daquela época. Olha a situação dessa mulher, vivia isolada. Isolada do mundo. Hoje, se fosse de hoje, o único meio de comunicação que ela teria com alguém seria pelo celular. Ainda isso poderia mudar um pouco a história dela, mas lá naquele tempo não tinha celular, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Como é que ela fazia? E vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho aqui, ó. E gastara com os médicos todos os seus haveres. Opa, peraí. Então a Bíblia está querendo me dizer que essa mulher era bem financeiramente? E que ela perdeu tudo. Mas ela não desistiu. Essa mulher não desistiu. Olha quanta coisa tinha. Se fosse, ó, essa mulher aí, se fosse nos tempos de hoje, porque hoje, infelizmente, a gente está vivendo uma geração mimimi, que qualquer coisinha fica com depressão. Ah, é porque o fulano falou que eu sou. É bullying, né? Hoje você não pode falar um nada que já está fazendo bullying. A criança já corre chorar pro pai e pra mãe. Na nossa época de criança, que bullying, que nada. A gente tava nem aí com isso. Nem sabia o que era bullying. Tava sofrendo bullying 24 horas, nem sabia que tava sofrendo e era feliz. E essa mulher, então, ela tinha dinheiro, gente. Essa mulher poderia ter casa boa, poderia ter grana, ela podia ser empresária, sei lá. A Bíblia não fala, mas se ela tinha gastado tudo que ela tinha, então porque ela tinha algo de valor. E então ela pagou para médico, ela foi no médico particular ainda. Médico particular, porque se ela gastou tudo com os médicos, porque ela foi no médico particular, que tinha que pagar. Olha a vida dessa mulher como era. Por isso a gente tem que encarar as dificuldades de outra maneira, começar a olhar para as dificuldades com outro olhar. A gente tem que parar de ficar focando no problema e focar naquilo que tem para frente do problema. Porque é isso que é a fé. Se eu ficar olhando, por exemplo, essa parede está aqui, vamos imaginar que essa parede é meu problema. Eu não posso ficar olhando para a parede, eu tenho que já começar a ver o que está atrás dessa parede, aquilo que me espera do outro lado. Mas para isso, eu tenho que tirar o foco da parede, pôr meu foco em Jesus e começar a visualizar através da fé aquilo que está do outro lado daquela parede. Isso é fé. Isso é fé. Você não está vendo o que está do outro lado, mas você tem que começar a visualizar você lá daquele outro lado, com as bênçãos que Deus tem para você. Mas não podemos desistir, não podemos parar, não podemos olhar para o obstáculo, não podemos olhar para a nossa força, porque se a gente olhar para Ele, nos fortalece. E a Bíblia diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não diz que ele, quando ele era fraco, que ele era... Não, quando eu estou fraco, eu estou forte. Olha que coisa. Não dá para entender isso. A sociedade lá fora não entende isso. Mas sabe por quê?
Porque quando a gente está fraco, é a hora que a gente mais desce na presença de Jesus. É a hora que a gente mais se fortalece em Jesus. Mas seria diferente se a gente buscasse Ele mesmo estando forte, né? Porque às vezes a gente acha que está forte. E aí a gente para de orar. A gente para um pouco de buscar. A gente dá uma acomodada. Aí precisa vir uma luta, alguma coisa para a gente começar de novo. Então essa mulher gastou tudo que ela tinha. Então essa mulher era rica, não era possível. Ela devia ter bens. O psicológico dessa mulher, imagina como era o psicológico dessa mulher com tudo isso. Meu Deus, já pensou 12 anos sofrendo, não podendo ter relacionamento, não podendo constituir família, perdeu tudo que tinha, podia morrer a qualquer momento com aquela doença. Imagina o sofrimento dessa mulher. Imagina. Agora vamos lá, essa mulher, ela, então, eu acredito que ela ouviu alguém falar de Jesus em algum momento, ou talvez alguém falou de Jesus para ela, mesmo que de longe, ou talvez ela estava num lugar onde alguém estava falando de Jesus para outra pessoa e ela estava ali, ouviu. Olha, tem um homem aí chamado Jesus, que onde ele vai, milagre acontece, a cura, a libertação, a ressuscitação de mortos. Então eu creio que essa mulher ouviu alguém falando de Jesus em algum momento. E ela deve ter pensado assim, poxa, se esse Jesus faz tudo isso, eu preciso dar um jeito de chegar até Ele. E você vê que ela vai por trás, né? Por trás. Por quê? Porque ela tinha medo. Ela tinha medo de ser descoberta na multidão, ela tinha medo. Ela sabia o risco que ela corria no meio da multidão. Mas ela bola uma estratégia. Eu creio que ela falou assim, ó, se eu ficar aqui, eu vou morrer. Se eu for, eu posso morrer. Mas é melhor eu morrer tentando do que eu morrer aqui parado no lugar. Tem gente que às vezes, em vez dela ir para frente, ela estaciona e para. Ela tem potencial para chegar lá, mas ela ouve uma palavra negativa, deixa aquela palavra entrar no coração e para. E essa mulher, com toda essa problemática, ela falou, não, eu vou tocar nesse homem de alguma forma. Eu vou ter que chegar até esse homem. Aí eu acho que num determinado momento ela deve ter pensado, já sei. Eu vou por trás, vou por baixo e vou tocar só na orla do vestido dele. E o que ela mesma fala para ela? Eu vou tocar na orla do vestido dele e eu vou ser curada. Ela determinou. Então nós precisamos aprender a determinar na nossa vida também bem, palavras de vitória. Às vezes a gente espera muito pelo outro. Às vezes a gente espera muito pelo outro. Ora por mim. Faz isso por mim. Quando na verdade a gente tem que fazer por nós também. Essa mulher, ela determinou, olha só. E ela já tinha gastado tudo. E aí, chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido. E logo estancou o fluxo de sangue. Imediatamente tocou. Pum! Acabou o sangramento. Acabou aquele sangramento. Agora imagine você, se ela olha também para a multidão. E imagina assim, meu Deus, se eu for encarar isso aí, é muita gente para mim chegar até Jesus. É muita gente. Nossa, eu não sou ninguém, eu tô fraca. Eu tô sem saúde. Essa multidão tá aí, como é que eu vou fazer? Eu tô sem força. Não, ela não fez isso. E por que nós fazemos? Porque tem hora que nós fazemos isso. Nós temos um Jesus tão grande, que pode todas as coisas na nossa vida. O milagre na sua vida depende mais de você do que de Deus. Eu costumo dizer que o milagre na nossa vida depende 99,99999% de nós do que de Deus. Deus só vai entrar com 0,0001. É eu e você que chama a existência aquilo que não existe. É a fé minha e sua que vai trazer as bênçãos de Deus para a nossa vida. Deus só precisa do quê? Que nós nos colocamos na posição e reconhecemos que precisamos dele. É isso que nós precisamos.
E aí a Bíblia diz então que quando ela chega por trás de Jesus, toca no seu vestido, logo estanca o fluxo de seu sangue. E Jesus para. Imagina você, Jesus no meio de uma multidão. E aí Jesus para. Olha que loucura, Jesus para. No meio de uma multidão. Eu acho que eu também iria fazer a mesma pergunta dos discípulos. Porque imagina, ó, Jesus, a multidão aqui, ó, levando Jesus atrás, do lado, na frente. E aí de repente Jesus, opa, alguém me tocou. Olha que pergunta, alguém me tocou. Quando a gente era do mundo, que a gente ia nas festas, tinha festa que se a gente mexesse o pé, a gente não voltava mais pro lugar. Agora imagina Jesus que fazia milagre e uma multidão ao redor dele. E ele para. Alguém me tocou. Aliás, ele pergunta, né? Quem é que me tocou? Olha que pergunta. Quem é que me tocou no meio de uma multidão? Os discípulos não entendem nada. Quando Jesus pergunta isso, os discípulos ficaram tudo com a boca aberta, olhando regalado, eu creio eu. Poxa, mas se Jesus aí, acho que não bate bem, não. O homem está no meio de uma multidão e para perguntar quem tocou nele. Mas, gente, olha a multidão que está em redor desse homem. Eu acho que a gente deve ter pensado nisso. Quem me tocou? Aí vai Pedro, né? Como sempre, Pedro. Mestre, a multidão te aperta. Olha só, a multidão te aperta e te oprime. Quer dizer, estava pressionando Jesus, a multidão ali, ó. Empurrando ele, apertando, oprimindo. E aí Pedro fala e diz, quem é que me tocou? Aí Jesus responde, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, ou seja, poder. Ah, sabe o que é isso? O toque da fé. O toque da fé. Olha que coisa interessantíssima. Você já parou para analisar que toda vez que Jesus está no meio de uma multidão, ele só para um? Toda a história de Jesus, quando ele está no meio de uma multidão, ele só parou para um. Porque aquele um serve de exemplo para nós. Que o que ele fez foi algo extraordinário, algo diferente. Ele não fez, às vezes, a mesmice. Talvez, muitas das vezes, a gente não recebe porque a gente fica na mesmice. É a mesmice da oração. É aquela mesma oração todo dia. É a mesmice. E aí não, teve pessoas na Bíblia que Jesus parou para elas. Por quê? Porque elas fizeram algo diferente. Zaqueu, o que ele faz? Encontra também uma multidão. E a Bíblia fala que ele é baixinho de estatura. Aí o que Zaqueu faz? Corre. Vai à frente da multidão. E ainda não satisfeito, sobe numa árvore. Fez algo diferente. Quando Jesus chega debaixo da árvore, o que Jesus fala? Zaqueu, vem, desce. Desce que eu vou ficar lá na sua casa. Não foi nem Zaqueu que convidou Jesus. Jesus que auto se convidou. Já pensou? E aí a Bíblia continua dizendo que Jesus então fala, de mim saiu virtude. Então vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado. E olha aqui o final agora, hein? Presta bem atenção. A causa porque ele havia tocado e como logo sarara. A própria mulher falou para Jesus, olha, eu toquei no Senhor e instantaneamente eu fui curada. Aleluia. Instantaneamente eu fui curada. Ela mesma disse, nem Jesus falou para ela, você está curada. Não, ela falou, eu toquei. Instantaneamente eu fui curada. Sabe o que acontece aí? Nesse exato momento, aí Jesus diz assim para ela, e ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. O que Jesus diz? A tua fé te salvou. Aí o que eu falo para você, psicológico restaurado, sentimental restaurado. Jesus colocou essa mulher de volta à vida em sociedade.
Jesus deu a ela não somente a salvação e a cura do corpo dela, da doença, mas Jesus deu a oportunidade para ela de conformar uma família. Jesus deu a oportunidade para ela de recuperar tudo que ela perdeu com os médicos. Jesus fez tudo isso por essa mulher. Para a sociedade, essa mulher ela não era ninguém. E assim é comigo, com você. Muitos olham para nós e não dá nada para nós. Muitos olham para mim, para você, como se a gente fosse um nada, um lixo, um trapo. Mas para Jesus, eu e você tem um valor que não tem dinheiro, não tem ouro, prata que consiga comprar. O que importa não é o que as pessoas dizem de nós. O que importa é o que Jesus diz e o que Ele pensa de nós. É isso que importa. Então a gente não precisa ficar preocupado com o que estão falando de nós. A gente tem que se preocupar sim, é o que Jesus está pensando a nosso respeito. Porque a salvação que nós precisamos está com Ele. O homem não tem nada para nos oferecer. E o homem, a mesma de ter um emprego, de uma porta aberta, de uma restauração, de uma renovação, eu não sei, mas Jesus Ele sabe. Jesus sabe. Então não desista, não desanime, porque às vezes o problema que você vê na sua frente pode ser que em um determinado momento ele aumente, ele cresça. Mas é nessa hora que nós não podemos perder a fé. Não é nessa hora. Por quê? Porque o diabo, da mesma forma que nós buscamos a Deus, da mesma forma que nós oramos por algo, o diabo ele também não quer perder. E às vezes ele faz o seu problema, ele mostra para você que o seu problema multiplicou de tamanho. Mas se eu confio em Jesus, eu venço aquele mal. Eu não fico olhando para o tamanho do problema, mas eu olho para o tamanho de Deus. Porque é dele que vai vir a minha e a sua vitória essa noite. É dele. Então não desista. Olha só essa mulher, quanta coisa essa mulher passou até conseguir chegar em Jesus, até conseguir a cura. Se fosse nos dias de hoje, ela teria transfusão de sangue, ela teria várias e várias outras coisas. Naquela época não tinha nada disso. Naquela época não tinha nada disso. Mas quantas pessoas nos dias atuais também não perdem dinheiro com a doença? Quantas pessoas? Quantas pessoas, você mesmo talvez conheça alguém aí que tinha muito dinheiro, mas não conseguiu a cura da doença? Quantas pessoas? Porque falta o principal, que é Jesus. Não adianta eu ser rico, milionário e não ter Jesus. Às vezes é melhor eu ganhar um salário que Deus me permite ganhar, mas ter Jesus na minha vida, porque Ele multiplica esse pouco. Ele multiplica. Do que eu pensar, como eu queria ser milionário. Mas o dinheiro não compra muita coisa. Tem gente que fala que o dinheiro traz felicidade. Eu creio que o dinheiro ajuda muito. Mas tem coisa que dinheiro não compra. Você pode ser bilionário, trilionário, mas em muitos casos, dinheiro não compra. Quantos? Eu trabalhei no meio do futebol, eu conheci muita gente que tinha dinheiro. Mas aí você olhava para a vida dela, dependia de remédio para dormir, dependia de remédio para não sei o quê. Sempre uma vida preocupada, ansiosa por tudo. Seja feliz com aquilo que Jesus te deu. Se Ele te der mais, agradeça. Porque Jesus nos dá aquilo que nós precisamos. Às vezes a gente quer mais, mas Ele dá aquilo que realmente nós precisamos. E com aquilo que Ele nos dá, pode ver que não te falta nada. Pode ver que não falta nada para você. E se faltar, Jesus dá um jeito e sustenta. Para que não deixe nada dentro da sua casa, da sua família. Então não desanime. Eu quero trazer com essa mensagem. Mesmo que você se sinta que você está doente como essa mulher, fraca, achando que não tem mais forças para lutar, achando que o seu problema acabou com a sua vida. Como um homem paralítico, que o pastor falou aqui, aquele homem estava à beira do tanque há 38 anos. Mas tem algo interessante na história dele, né?
Porque Jesus não perguntou para ele se queria que colocasse ele no tanque. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Aí ele foi contar uma história toda para Jesus. Ah, eu não tenho quem me coloca na água, toda vez que a água vem e tal. Então Jesus só perguntou para ele, quer ser curado? Aí o que Jesus fala? Ó, levanta, pega a sua cama e vai embora. É assim. Apesar de tudo, esse homem ficou 38 anos, ele não desistiu. Então, e a gente, às vezes, o maluco tem uma semana já quer jogar tudo pro ar. Mas a gente tem que aprender que nem tudo é no nosso tempo. Não é no nosso tempo. Nós temos que aprender isso, é no tempo de Deus. Ele sabe a hora. Ele sabe a hora que ele vai abrir a janela do céu e derramar a bênção. Ele sabe a hora. É que a gente hoje está vivendo tudo no imediato, né? No iFood. A gente quer que Jesus faça igual no iFood. A gente pede e daqui a pouco já está em casa. Não, porque Jesus não é iFood, não. É na hora dele, no tempo dele. Então nós temos que aprender tudo isso. Essa mulher teve o tempo dela, 12 anos, até que ela teve um encontro com Jesus. Ela teve um encontro com Jesus. Não foi Jesus que encontrou ela, porque Jesus nem estava sabendo dessa mulher. Foi ela que foi lá e tocou nele. Então foi ela que teve um encontro com ele. Agora imagina, eu fico imaginando, eu assisti aquele seriado The Cousin. Tem essa cena da mulher tocando nele. Não é como na Bíblia, né, mas tem. Eu fico imaginando, o ator, ele conseguiu. Ele fez tão de um jeito assim, a hora que toca nele, que eu fiquei imaginando, se Jesus foi desse jeito, mano, eu deveria assistir isso aqui. Procura só essa cena dessa mulher. Não é igual eu falo que tinha um. É diferente, mas se você ver a reação, a hora que a mulher toca nele, assim, vê a parada que ele dá, a reação que ele tem, é algo impressionante. Aí eu fiquei imaginando, imagina com Jesus como é que foi. Imagina. Então continue lutando, meus irmãos. Não desanime, não desista. Não sei o que você veio fazer aqui essa noite, não sei o que está passando na sua vida, mas eu creio que essa mulher te ensina muita coisa essa noite. Ela te ensina a não desistir, porque essa mulher, vamos ser sinceros, essa mulher está vivendo no fundo do poço. Essa mulher não tinha mais nada na vida. Eu creio que essa mulher, se ela não tivesse tido esse encontro com Jesus, talvez a única solução para ela seria a morte. Porque não poder viver na sociedade, não poder ter um marido, não poder construir uma família, perdeu tudo que tinha por causa da doença. Mantenha a sua fé. Que o Senhor Jesus, na hora certa, Ele vem. Na hora certa Ele vem. E o milagre acontece na sua vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui o Senhor me trouxe. Se eu passar disso aqui, já vai ser eu falando. E eu não tenho nada, como eu disse, eu não tenho nada de mim para falar para vocês. Porque se eu falar algo de mim, eu já vou começar o eu, né? O eu. Então vamos deixar o eu de lado, né? Que o eu não leva a gente para lugar nenhum. Que infelizmente muitos colocam o eu na frente e esquecem de colocar Jesus, que é ele que é o dono de tudo, né? Meus irmãos, eu agradeço a visita dos irmãos. A gente vai estar indo lá também nos cultos. Lá esse dia está meio corrida a situação aí. Que eu estou passando mais tempo aqui dentro agora do que lá na minha casa. Vira e mexe, eu vim aqui tentar mexer alguma coisa, tentar fazer algo diferente, né? E assim, aqui, como vai acontecer nos cultos agora, a gente vai ver as necessidades para priorizar. Nesse caso, para mim, nesse momento agora, é priorizar os ventiladores, né? E lógico que o banheiro seria os dois principais agora. Depois essas coisinhas, coisa mínima aí, a gente vai fazendo devagarzinho, uma pintura também, quero fazer. Eu não sei se eu vou pintar, ainda estou indeciso, se coloca aqueles... Hoje tem aqueles, parece piso, né? Cola na parede agora, né? Então, estou pensando em todas as possibilidades aí agora. Mas, esse aqui ainda vai ficar bonito ainda para Jesus. Para Ele, né? Para a honra e glória do nome dEle. Amém? Então, vamos orar neste momento, irmãos. Como eu falei, irmão, muito rápido aí, por causa da necessidade de a gente não ter banheiro. E às vezes os irmãos sentem a necessidade de precisar usar um banheiro e fica aí incomodado, né? Então, não temos ainda um conforto como eu gostaria que os irmãos tivessem, mas em breve a gente vai ter tudo certinho aí, né?
em nome de Jesus. Tá fechado. Meus irmãos, não dependa da minha oração, porque a tua oração é mais do que a minha. Eu posso orar por você através da minha fé, mas usa a fé que há dentro de você, porque essa mulher, nada mais do que ela fez foi o que? Usar uma fé. Talvez ela não sabia o que era fé, mas essa motivação dentro dela de ir até Jesus, nada mais era do que a fé. Então creia essa noite no seu milagre em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, eu não sei o que essas pessoas vieram buscar aqui esta noite, mas o Senhor que conhece o coração do homem, esquadrinha o coração do homem, sabe de tudo, meu Pai, o que se passa dentro de cada um, das lutas, das dificuldades, meu Pai, que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha fortalecer essa noite, essa vida, meu Pai, para que ela consiga e continue a prosseguir avante no alvo, em busca do alvo, do objetivo que ela tem, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor venha visitar um ente querido dela que ficou no seu lar, na sua casa, meu Pai. Talvez ela entrou aqui essa noite em busca, meu Pai, de uma cura, de uma libertação, meu Deus, em que em nome de Jesus Cristo ela receba, meu Pai, nesta noite, através da fé, Senhor, aquilo que ela buscou e determinou em seu coração, meu Pai. Que o milagre que houve na vida dessa mulher, meu Pai, do paralítico, aconteça na vida dessa pessoa, na área, meu Pai, que ela necessita, mas como o Senhor é um Deus que opera por completo, meu Pai, então faz o milagre por completo. O Senhor é um Deus que surpreende, meu Pai. Muitas das vezes nós esperamos algo do Senhor e o Senhor vem nos dar algo muito melhor e maior do que aquilo que precisamos e desejamos, meu Pai. Então em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, abençoa essa vida esta noite, fortalece, restaura, renova, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Pai, eu entrego em tuas mãos a cada vida, Senhor, e eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus, por cada um que veio aqui esta noite ouvir a tua voz, meu Pai. Não é a minha, Senhor, não a minha não, meu Pai, mas a tua. Então em nome de Jesus, que o Senhor venha levar o seu povo em paz, em segurança, livre do acidente, da bala perdida, da obscenidade, do furto, do roubo, do acidente, meu Pai. Dá uma noite de sono abençoada, revigora as forças para um novo dia, meu Pai. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. E uma salva de palmas bem forte, que é para Jesus, meu irmão. Dá o melhor para Jesus aí, amém? Glória a Deus. Irmãos, sabemos que eu não vou convidar os irmãos para vir aqui, porque somente o culto de quinta que não bate com o nosso pastor Claudemir, porque domingo vocês têm lá, tem que tomar o pastor de vocês. Amém? Glória a Deus. As suas mãos em posição de receber. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam amém, amém, amém. E amém, Senhor. Vai em paz.